A Guerra do Paraguai foi um conflito complicado e que teve efeito negativo na maioria dos países que lutaram. O Brasil teve uma dívida imensa para pagar e uma instituição nova bem mais forte do que antes, nesse caso o exército, que se sentia desprezado pelo imperador. E o resto disso nem precisa explicar, né? O Paraguai foi o país que mais se ferrou com a guerra, eles tiveram a sua população devastada, o que tinha de moderno no Paraguai foi destruído e ele no final meio que virou um fantoche dos aliados. Já a Argentina e o Uruguai, bem, eles se endividaram um pouco, mas no caso deles não foi tão ruim assim. Mas e se caso os paraguaios ganhassem esse conflito, como seria? Bem, para isso acontecer, o Paraguai teria que ter muita sorte e talvez precisasse até de um certo milagre. Os paraguaios vencerem, eles teriam que ser muito rápidos em seus movimentos e garantir o acesso dos rios da região. A maior parte dos movimentos paraguaios seriam no sul do Brasil e no Uruguai, com movimentos rápidos capturando os soldados que passassem, tentando negar ao máximo uma grande batalha que pudesse acabar com o exército paraguaio. Já na Bacia do Prata, o Paraguai capturaria muitos navios de guerras brasileiros, garantindo uma certa hegemonia paraguaia na Bacia do Prata. Após conseguir conquistar a maior parte do Uruguai e colocar o governo dos blancos de volta no Uruguai, o Paraguai ia tentar garantir finalmente a paz. E como seria essa paz com os aliados? Como seriam os territórios? E quais as condições paraguaias? Paraguai iba a anexar el sur de Brasil, parte del Mato Grosso, Uruguai e territórios argentinos da Bacia do Prata. Não. O que aconteceria é que os paraguaios colocariam os blancos de volta no poder e assim garantindo o acesso do Paraguai à Bacia do Prata. Com relação aos territórios, o máximo que poderia acontecer, e até ultrapassando um pouco do que seria possível, é eles anexarem o território que eles disputavam com o Brasil e com a Argentina. Assim terminando a Guerra do Paraguai, no final de 1865. Os argentinos antes do conflito tinham diversos problemas com as suas regiões, e após o conflito isso diminuiu. Com o Paraguai vencedor, os argentinos teriam que lidar com esse problema por muito mais tempo. Os uruguaios estariam na mesma pós de antes do conflito, com diversos problemas entre o Partido dos Blancos e o Partido dos Colorados. Já o Paraguai estaria numa situação extremamente positiva, com seus aliados garantindo o acesso da Bacia do Prata. Assim eles poderiam continuar exportando seus produtos e começando a ter uma relação melhor com os países europeus. Grande parte da população paraguaia não teria morrido no conflito, assim o Paraguai continuaria tendo um exército forte e uma população maior, sendo um país muito mais influente na região. No caso do Brasil, a gente vai analisar de duas formas, política e econômica. Na econômica, comparando com a nossa realidade, o Brasil estaria numa situação muito melhor. Nesse período de guerra, o Brasil adquiriu uma dívida enorme que dava o total de quase 11 anos da economia do Império. Obviamente ele acabaria se endividando um pouco nesse curto período, mas nada comparado com o que foi na nossa realidade. Já na política, o Brasil estaria bem desgastado. A maior parte da população e dos militares acreditavam que seria uma guerra rápida, e o Brasil perder dessa forma não seria lá muito bem visto pela população. A monarquia estaria bem desgastada e o exército começaria a ganhar bem mais influência após o conflito. Porém, no geral, a situação tanto do Brasil quanto do Paraguai seria positiva. Para tentar exemplificar isso, vamos usar a fala do Barão de Mauá, que disse: "Maldita guerra, essa guerra será a ruína do vencedor e a destruição completa do vencido." E meio que foi isso que aconteceu. Mas agora, pulando um pouco no tempo, a gente tem alguns acontecimentos que valem a pena ser citados, como a proclamação da República e a Guerra do Pacífico. Na Guerra do Pacífico, eu acredito que o Paraguai fosse se aliar aos chilenos. Talvez isso possa acontecer ou não, mas se a gente for ver pelos olhos de Lopes, até faz sentido, já que ele apenas estaria anexando uma região que ele já disputava com a Bolívia e garantindo um novo e forte aliado na região. Sobre a proclamação da República, existem dois caminhos que a gente pode seguir. A monarquia continua, só que as oligarquias ficam minando o poder do imperador até eles terem a maior parte do poder. 2. Os militares continuam dando um golpe e as oligarquias continuam com o poder após esse golpe.
Ou então a terceira e mais bizarra, que eu nem citei de tão estranho que seria. Aconteceria com os militares dando golpe e não largando o poder e fazendo um governo autoritário e central bem bizarro. Provavelmente o que aconteceria seria a opção 2, e o Brasil seguiria sem muitas mudanças na sua história. Uma coisa que é bastante discutido é se o Brasil e os aliados iriam tentar uma vingança ao Paraguai, mas não necessariamente isso precisaria acontecer. O que o Paraguai fez foi algo que o Brasil e a Argentina já fazem há anos. E com relação aos territórios, eles não dariam tanto problema assim para o Paraguai, já que grande parte dos territórios que o Paraguai disputava com o Brasil não eram tão bem habitados assim por brasileiros. Talvez alguém que quisesse ter uma revanche fosse os argentinos, mas dificilmente eles iriam conseguir sozinhos deter o exército paraguaio. Nas grandes guerras, o Paraguai provavelmente seria neutro ou seria dos lados dos aliados. Na Guerra Fria ele seria do bloco capitalista, e assim como a maioria dos países latinos, ele acabaria entrando nesse bolo de ditadura militar que houve naquela época, até a gente chegar na atualidade. E como seria o Paraguai hoje em dia? Se caso ele tivesse se industrializado, assim como foi mais ou menos o Brasil e o Chile, hoje em dia ele poderia ser um país bem moderno e rico, sendo mais ou menos uma espécie de Chile rebaixado, e assim estando em situações melhores que muitos países da América Latina. Hoje em dia o Paraguai teria uma população composta de imigrantes europeus e descendentes de índios guaranis. Os Lopes ainda hoje dominariam o país? Não, provavelmente na década de 20, com a Grande Depressão, os paraguaios tentassem colocar um novo governo, onde aí grande parte das terras de Lopes acabaria indo para o estado. E você, o que acha que teria acontecido se caso o Paraguai ganhasse a Guerra do Paraguai? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. E se inscrevam e compartilhem para que esse canal continue vivo. Então, é só isso e tchau!